Você pensou que eu daria spoiler do filme Guerra Infinita, é? Que eu falaria sobre o filme da Marvel, do monte de super-herói que morreu no filme? Não, 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 não. O assunto desse filme é outro. Tanto que se você estiver interessado em saber alguma coisa sobre o que eu penso a respeito de super-heróis, eu já gravei uns 3 vídeos aqui falando sobre super-heróis. Um deles está aqui no card, se você quiser dar uma olhada lá sobre cinema e eternidade, onde eu explico lá por que eu não gosto de super-herói, porque perdi interesse por isso. E eu quero falar o seguinte, a miniatura deste vídeo mostra um momento histórico, um instante histórico que ocorreu por volta das 22 horas de ontem, 10 da manhã no horário local, quando o líder da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul se reuniram na zona desmilitarizada. Era a primeira vez que um líder norte-coreano atravessava a fronteira em 65 anos. Ou seja, é um momento histórico, é um passo gigantesco para finalmente aqueles dois países, se não se reunificarem, que pelo menos eles convivam em paz, que haja efetivamente a paz entre os dois países, um tratado de paz. O esforço para que esses países possam ter um mínimo de tolerância, enfim, é um momento histórico. E porque hoje em dia tantas pessoas falam de guerra, incentivam a guerra, tanto que filmes com excessiva violência estão sempre no topo da audiência. Telejornais que falam sobre morte, sobre assassinato, sobre estupro, sobre crimes terríveis, um pior que o outro, estão no topo da audiência. Então, enfim, falar sobre violência, falar sobre morte, falar sobre sangue sempre dá muita audiência, muito retorno financeiro, retorno, enfim, dos telespectadores, das pessoas que estão... Virou entretenimento. Falar sobre violência, sangue, morte, destruição virou entretenimento. Só que, se pararmos para pensar, a Bíblia, ela fala muito mais sobre paz do que sobre guerra. É claro que, principalmente o Antigo Testamento, mostra muitas cenas de guerra, muitas cenas de destruição, inclusive Deus permitindo que cidades inteiras fossem destruídas, seus habitantes fossem mortos e tal. Mas se você prestar atenção no texto bíblico, se você tiver o mínimo de conhecimento bíblico, você saberá o motivo de tudo isso. Mas mesmo assim, apesar do contexto histórico daquela época ser de guerra, de morte, de destruição, mas a palavra de Deus incentiva muito mais a vida do que a morte, incentiva muito mais a paz do que a guerra. Tanto que alguns textos bíblicos que eu escolhi aqui para você refletir, e eu pretendo postar esse vídeo, no caso hoje é dia 27 de abril de 2018, pretendo postar esse vídeo dia 2 de maio, um dia depois do feriado do Dia do Trabalhador. E geralmente o Dia do Trabalho é um feriado onde existem muitos protestos, muitos confrontos entre manifestantes e polícia, enfim, é um feriado conturbado, um feriado mundial que acaba em várias partes do mundo ocasionando conflitos, brigas, enfim, tumulto. Por causa dessa coisa assim, esse ranço político entre direita e esquerda, entre burguesia e proletariado, enfim. Mas porque vejamos aqui alguns textos bíblicos que incentivam a todos nós a nos preocuparmos muito mais com a paz, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de paz, é o Evangelho de vida. E começa aqui com Jeremias. Tem vários textos do Antigo Testamento que eu poderia mencionar aqui, mas eu mencionei apenas esse. Jeremias capítulo 29, versículo 7, que diz assim: E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aqui é o seguinte, já era a segunda vez que o povo de Israel estava indo para o cativeiro, dessa vez o povo de Judá, porque já, na verdade, terceira, porque tem o povo do Reino do Norte que foi para a Síria, foi exilado para a Síria, e agora, no caso, o terceiro cativeiro, que é do povo de Judá, para a Babilônia. E por causa da infidelidade do povo de Judá, porque o povo de Judá foi infiel a Deus, cultuou outros deuses e tal. No fim, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse lá em Jerusalém, destruísse Jerusalém e levasse o povo de Judá cativo e tal. Ou seja, o povo estava
sem esperança, o povo estava revoltado contra Deus, mas por meio dos profetas, no caso aqui Jeremias, Deus orientou o povo para que fizesse sua vida lá na Babilônia, porque eles teriam paz, eles teriam tranquilidade num período que eles permanecessem lá, porque seria um período longo, como realmente foi, de 70 anos. E orando pela paz da cidade, que onde eles ficariam, no caso Babilônia, eles teriam paz, e se eles fossem fiéis a Deus, eles teriam mais paz ainda. E 3 textos do Novo Testamento, que são palavras de Jesus Cristo, também incentivam a paz. Na verdade 4, né? Um deles é Mateus capítulo 5, versículo 9, onde Jesus, durante o Sermão do Monte, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu mencionei no vídeo lá sobre gratidão, a importância da gratidão, todo o Sermão do Monte, e agora eu quero destacar especificamente falando sobre os pacificadores. O que é um pacificador? Não é um pacifista, porque muitas vezes um pacifista ele diz que promove a paz, mas na verdade acaba arranjando confusão com a polícia, arranjando treta com o meio mundo. Mas o pacificador é aquele que intermedia conflitos, aquele que media, aquele que serve como mediador, como intermediário entre duas partes em conflito, aquele que procura reconciliar. E por incrível que pareça, o mediador, o intermediário entre o líder da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul foi justamente o Donald Trump. Muita gente não acreditou, mas você vê como Deus age poderosamente sobre a história. E inclusive o texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 31 e 32, destaca exatamente isso. Porque o que aconteceu lá entre as duas Coreias é exatamente o que Jesus previu aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Foi o que o presidente da Coreia do Sul fez. Inclusive, quando havia a possibilidade de um conflito nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte, o novo presidente da Coreia do Sul assumiu, buscando um entendimento com o líder norte-coreano. No fim, acabou acontecendo o que vocês estão vendo ou ainda verão nos noticiários. E Jesus ainda no outro texto, na verdade são 2 textos no mesmo livro, no mesmo evangelho, no caso, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, capítulo 16, versículo 33. São 2 textos que se complementam. Durante as últimas instruções de seus discípulos, ele falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E no final, antes da oração lá de João 17, Jesus diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Resumindo, somente teremos a verdadeira paz se nós nos firmarmos em Jesus, porque somente em Jesus alcançaremos essa paz, porque tantas celebridades, tantos artistas vivem no mundo paralelo, tentando ser felizes com dinheiro, com bens, com ostentação, com riqueza, mas nunca conseguem ser felizes, porque só se decepcionam. Então, eles tentam se esconder por meio da ostentação, mas na verdade essa ostentação é uma máscara que esconde corações vazios, corações destruídos, pessoas que estão arrasadas em vários sentidos, que desejariam muito voltar a uma vida normal, ser como pessoa normal, mas acaba se escondendo na droga, na bebida, em uma série de vícios, compulsões, até mesmo desejo de suicídio. Mas enfim, complementando essa mensagem, esses trechos, essa mensagem da palavra de Deus a respeito da paz, temos 2 trechos das cartas de Paulo. Primeiramente aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: se for possível, quanto tiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse é um trecho daquele texto lá que fala sobre o amor aos inimigos, que devemos pagar o mal com o bem e tal. E
ou seja, por mais que as pessoas ao nosso redor nos agridam, nos maltratem, nos persigam, nos xinguem, façam misérias contra nós, devemos retribuir somente com amor, com paz, com entendimento, com respostas brandas, porque Provérbios 15:1 fala que a resposta branda desvia furor, mas a palavra doce suscita ira. E finalmente, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, fechando esses pequenos trechos da Bíblia, essa pequena porção da Bíblia a respeito da paz, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por que a paz de Deus excede todo o entendimento? Porque não conseguimos, nossa mente humana é limitada demais para entender. Porque a mente humana deseja vingança, deseja pagar com a mesma moeda, deseja tomar lá da cá, deseja que se alguém faz mal contra nós, devemos revidar. Mas o Evangelho de Cristo, o Reino de Deus, muda nosso pensamento, muda nossas prioridades e nos faz ter a capacidade de oferecer outra passe, de caminhar mais uma milha, em vez de dar só o chapéu, dar a roupa toda, enfim, de retribuir com amor, retribuir com paz a todos aqueles que nos agridem. Então, que esse breve vídeo, possa ter falado profundamente do seu coração, para que você compreenda que mais do que buscar entretenimento, você deve buscar edificação. Então, se o seu super-herói preferido morreu, ou o seu filme que você queria assistir não é aquilo que você imaginava, existe uma eternidade inteira à sua espera, e que essa eternidade seja ao lado de Jesus, porque isso vale mais do que qualquer filme da Marvel, DC. Então, que Deus o abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Este será, pelo jeito, será o único vídeo da semana, aí depois só na semana que vem. Que Deus abençoe e até depende se quiser.